Problema 4. Um problema de combinatória. De quantas maneiras se pode colocar 6 anéis diferentes em 4 dedos? Aqui a gente vai, talvez há uma questão de interpretação. Esses 4 dedos a gente tem que interpretar, tem que entender como 4 dedos que estão fixados. Você não vai ficar variando os dedos. Quando dizem 4 dedos, não é 4 dedos dentre os 10 dedos da mão. Se fosse dito assim, seria um outro problema. É 4 dedos, os dedos estão fixados, tá? E você tem 6 anéis diferentes. Isso é muito importante, o que está escrito aqui, o diferente, tá? Existe uma maneira bastante interessante de pensar sobre esse problema, né? É claro que vocês vão pensar, quem já está estudando análise combinatória vai dizer, mas isso aí deve ser uma coisa que tem arranjo, combinação, não sei o que. Não é para pensar dessa maneira de jeito nenhum. Nós temos uma maneira muito interessante de pensar que é o seguinte. Na verdade, né, nós estamos querendo fazer uma coisa do seguinte tipo, né? Nós temos 4 dedos, nós estamos querendo resolver um problema do seguinte tipo. Eu quero somar, achar soluções para uma equação do tipo assim, ó, x1 mais x2 mais x3 mais x4 igual a 6. Quer dizer, cada um dessas parcelas corresponde a um dedo, tá? E eu quero que achar as soluções não negativas, né, inteiras não negativas, quer dizer, pode ser que um deles seja 0, ou seja, que algum desses dedos não tenha anel, de maneira que a soma toda seja 6. Então seria esse tipo de problema. Bom, mas não é somente isso, né, porque não é apenas achar essas soluções. Na verdade tem alguma coisa a mais, porque os anéis são diferentes. Então o raciocínio que a gente vai fazer é um pouco... ele é um pouquinho mais, a quantidade digamos, que eu vou obter não é exatamente a quantidade de soluções desse problema, tá? Não é exatamente isso. A gente pode raciocinar da seguinte maneira: vamos pensar nos anéis como sendo bolinhas. Anéis, uma maneira, vou usar um símbolo, anéis como sendo bolinhas ou qualquer outra coisa que vocês queiram simbolizar, né? E vamos usar o próprio símbolo de mais para separar os dedos, né? Para separar os dedos. Então significa que eu vou ter que ter sempre 3 símbolos de mais. Quer dizer, eu vou ter que ter uma situação possível, uma coisa assim. Eu vou desenhar para vocês aqui. Uma situação possível, digamos, algo assim, ó. Vou colocar dessa maneira para a gente pensar assim, né? Depois eu vou colocar aqui 3. Vou colocar mais 2 aqui, por exemplo. Isso corresponde, repara que tem 6 bolinhas, né? Nós temos 6 bolinhas, ou seja, são 6 anéis, e os símbolos de mais separando os dedos, né? Essa é uma situação possível. É claro que tanto a esquerda como a direita pode não ter bolinha nenhuma. É uma situação possível. Uma outra situação possível é vocês terem uma coisa assim, ó. Então não temos que botar o símbolo de mais. A situação possível seria essa aqui, ó. Não, eu botei um mais a mais, peraí, desculpe, assim, né? Então essa situação seria assim, ó. O que significa que não tem nada aqui? Significa que no primeiro dedo não tem anel, no segundo, o próximo dedo tem 3 anéis, o outro dedo tem 1 e o outro tem 2. No total são 6 anéis, ok? Pode acontecer uma situação de 2 símbolos desses ficarem juntos também, por exemplo, uma coisa assim, ó. Mais um exemplo para vocês. É a situação que se corresponde a ter o primeiro dedo com 2 anéis, 2 dos possíveis anéis. O segundo dedo, entre esses 2 mais, não tem anel nenhum. O terceiro dedo tem 1 anel e o último dedo tem 3 anéis. Tá? Agora, tudo que a gente tem que fazer, lembre-se que os anéis são diferentes, apesar de eu representá-los por bolinhas aqui, né, por bolinhas todas iguais, mas os anéis são diferentes. Tudo que a gente tem que calcular é permutar esses símbolos. Quantos símbolos eu tenho aqui? Eu tenho 6 anéis e 3 mais. Então eu tenho um total de 9 símbolos. 9 símbolos. Correto? 9 símbolos. Sendo que 6 desses símbolos, as 6 bolinhas são diferentes, né? 6 distintos.
6 distintos, eu vou escrever aqui, está um pouquinho apertado, mas são os anéis, né? E tenho 3 iguais, que correspondem aos símbolos mais, né? Apenas para separação. Então eu tenho 9 símbolos e tudo que eu tenho que fazer é todas as possibilidades de rearrumar esses símbolos em fileira. Ora, quantas possibilidades eu tenho para fazer isso? Tudo que eu tenho que fazer agora é permutar essa quantidade toda. Agora sim, eu preciso entrar com conhecimento de permutação, né? Significa permutar, mas o conhecimento de permutação é bastante simples, né? Permutar 9 elementos. Na verdade, o que eu vou fazer é uma permutação. Deixa eu deixar aqui um pouquinho para a gente ver. Na verdade, o que eu vou fazer é uma permutação para começar de 9 elementos, que é 9 fatorial. Tá? O que corresponde? Como é que se calcula uma permutação? Né? Você tem, vou colocar para a gente raciocinar, se você nem sabe esse termo, mas você tem 9 posições, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá? Vamos pensar inicialmente com 9 posições, 9 casas, né, que eu vou botar coisas diferentes. Então, né, 9 objetos diferentes que eu posso botar em linha reta, digamos. Então aqui eu teria 9 possibilidades na primeira casa, escolhido, fixado o objeto que eu coloquei aqui, eu tenho 8, fixado esses dois eu tenho 7, depois eu tenho 6, assim por diante, 5, 4, 3, 2 e 1. Isso aqui é um produto. Esse produto aqui, a gente escreve assim, 9 fatorial, para quem não viu ainda o que significa fatorial, simplesmente corresponde a pegar o número 9 e multiplicar por todos os seus antecessores, né, inteiros. 9 vezes 8, vezes 7, vezes 6 até 1. Tá? Isso é 9 fatorial. Bom, isso seria a permutação de 9 símbolos, né, 9 elementos em linha reta. Tá? Estão em linha reta. Mas eu tenho que tomar um certo cuidado, porque os anéis são distintos. Então, claro que se eu trocar, olha na figura, se eu trocar este com este, é diferente, ó. Tá? Este anel por este, eu tô colocando uma ordem diferente no meu dedo. No mesmo dedo, mas eu estou colocando em ordem diferente. Então, também a pergunta está incluindo isso. De quantas maneiras diferentes eu posso colocar 6 anéis em 4 dedos distintos, né? Se eu colocar a ordem que ele vai entrar no dedo também importa. Tá? Então tudo isso aqui corresponde à permutação. O que não deve ser considerado é quando eu mudo o sinal de mais, né? Quer dizer, trocar esse sinal de mais com esse não muda nada. Trocar esse sinal de mais com esse sinal de mais, não, apenas estou dizendo o quê? Eu estou dizendo ainda que eu estou na mesma situação. Então eu tenho que considerar que 3 desses símbolos são iguais, como eu coloquei aqui. Portanto, dessas 9 permutações, dessa permutação de 9, aliás, né? Eu tenho que tirar, não é? Na verdade eu não vou tirar, mas eu tenho que dividir pela permutação dos 3, né? Repara que para fixados os 3 sinais de mais, eu tenho quantas possibilidades para colocar esses sinais de mais se eu considerasse eles como diferentes, né? Eu podia botar esse, vamos dizer assim, mais 1, mais 2, mais 3, né? Se você uma maneira de raciocinar para isso também, 1, 2 e 3. Tá? Na verdade são os mesmos sinais, mas eu posso deixar 1, 2, 3, posso ter 1, 3, 2, posso ter 2, 1, 3, 2, 3, 2, ou 3, 1, 2 e 3, 2, 1. 3, 1, 2, 3, 2, 1. Ou seja, vai haver a permutação dos números 1, 2 e 3. Né? Todas as possibilidades eu tenho que considerar. Portanto, o nosso 9 fatorial eu tenho que dividir por 3 fatorial, que corresponde à permutação dos sinais mais. Tá? Então isso aqui vai me dar, na verdade, o que é 9 fatorial sobre 3 fatorial? Essa parte eu vou cortar quando eu fizer a divisão, e eu vou ter 9 vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4. 3, 2, 1 foi cortado. Bom, esse resultado, o resultado desse problema, eu não vou fazer agora a conta aqui, mas é 60.480. 60.480. Termina em zero. Termina em zero por causa desses 5 aqui, porque você tem alguns pares aqui. Corresponde, tá, a resposta E aqui. Então esse é um problema interessante, a maneira de raciocinar.
você tem que lidar com permutação, mas tudo bem, o mais importante é esse raciocínio aqui, que está sendo feito aqui. Como eu distribuo, como eu coloco isso de uma maneira... como é que eu distribuo isso? De maneira a pensar nos dedos e nos anéis, né? E não me enrolar com isso, tá certo? Tem que tomar um pouco de cuidado, porque esse problema que eu coloquei anteriormente, o número de soluções não é exatamente o resultado que eu obtive. Porque aqui, se eu trocar 2 anéis, para mim fazia diferença, mas se eu trocasse, no nosso caso, não faria mais diferença, tá? Quer dizer, 2 aqui é sempre 2, qualquer que seja a posição dessas bolinhas. Então eu teria que considerar ainda essas trocas aqui dos símbolos de bolinhas. Eu teria que dividir ainda por 6 fatorial aquele resultado para chegar no resultado final, o número de soluções. Mas não é o que se pede, eu não vou trabalhar nisso agora.